Boa tarde, a paz do Senhor para quem é da paz, né? Estamos aqui para fazer mais um vídeo sobre Esse será o vídeo 3, o ocultismo no meio evangélico, a apostasia. Eu me chamo Gilmar, né? Então vamos ao vídeo. Hoje existe em nosso meio cristão interpretações bíblicas baseadas em conceitos que vêm do judaísmo, talmúdico, cabalístico, o que vem trazendo confusão quanto à segunda vinda do Senhor Jesus. Existe no meio judaico um sentimento nacionalista de que eles governarão o mundo por 1000 anos com a vinda de seu Messias. Então, armaram estratégias de destruição do cristianismo, infiltrando pastores judaizantes no meio cristão com heresias de que Jesus virá mais 2 vezes e reinará com eles por 1000 anos. Então, todos nós sabemos, né, que existe essa pregação de que Jesus Cristo reinará nessa terra, né? É a respeito disso que eu quero falar. E que quem tem essa esperança de um reino milenar aqui na terra, são os judeus, né, que são essa religião judaica. Eles é que têm essa esperança, porque o Messias para eles não veio. Eles pensam em que o Messias dele vir, né, vai ser um homem um Messias tão poderoso que vai reinar junto com ele, vai dominar a terra inteira, o mundo inteiro. Essa é a esperança deles. Então eu venho aqui, né, dizer que eles, né, como eles esperam dominar o mundo, somente uma religião vai existir, a deles, o judaísmo, né? Então não poderá existir nenhuma outra religião, só a deles. Vai ser um socialismo, né, político-religioso, um socialismo, comunismo. Acontece, isso vai ser tudo explicado aqui, né? Você não tira conclusões precipitadas do que eu quero falar, tá? E aquele que é de Deus, que é nascido de Deus, não pode estar enganado. Por isso que eu venho aqui trazer essas palavras, né? Para que não fiquemos no engano, principalmente eu, né? Que não aceito ficar no engano, porque um dia eu conheci a paz, não a paz deste mundo, né? A paz de Jesus Cristo, né? Então ele não nos deixa em confusão, porque Deus não é Deus de confusão, né? Acontece que essa religião judaica distorceu as esperanças messiânicas dos israelitas de tal forma que eles não reconheceram seu próprio Messias e o crucificaram como um impostor. A cúpula desta religião que Jesus condenou, sendo a tradição dos antigos, dos anciãos, estes que são das sinagogas de Satanás, no fundo é constituída pelo antigo sinédrio, né, satânico luciferiano.
eu estou falando aqui para quem não conhece a palavra de Deus, ficar conhecendo agora, e para muitos que já conhecem, né, a palavra de Deus, né, que tenham paciência para ver onde eu quero chegar, né? A minha comunicação não é das melhores, mas o Espírito de Deus me inspira a falar. Esta religião, judaísmo talmúdico, cabalístico, tem suas bases no Torá, que são os 5 livros do Antigo Testamento. No hinduísmo, na gnose, na teosofia, no esoterismo e no Talmud, que são coleções de escritos dos rabinos, né? Este último aí, o Talmud, né? São coleções de escritos dos rabinos, o qual, para os judeus, é superior ao Antigo Testamento, né? Esse Talmud, para os judeus, é superior à Bíblia. Toda essa mistura se resume em ocultismo, o qual é oposto à verdade, à fé em Jesus Cristo. Enquanto os cristãos creem que Jesus Cristo já trouxe o seu reino à terra, os judeus aguardam até hoje sua vinda, aguardam por promessas que já se cumpriram. Muitos teólogos evangélicos, se não a maioria, resolveram fundi-la ao cristianismo, impulsionados pelos banqueiros internacionais judaicos, os quais financiaram construções de seus templos pelo Brasil afora, mas com a intenção de infiltrar a heresia judaica, a qual é a esperança messiânica do judaísmo, de que Israel irá governar o mundo num período denominado milênio. Né? Então, bem no início, né, do século, né, do século 20, bem no início, os primeiros cristãos que vieram para o Brasil, né, teve, né, a ajuda desses banqueiros internacionais, que eram, na verdade, jesuítas, eram maçons que se ofereceram para construir os templos de igrejas batistas, né, das assembleias, dessas primeiras igrejas pentecostais que surgiram no Brasil, mas com o intuito de se infiltrar no meio a esta heresia da religião judaica, né? Porque como os judeus, a religião judaica era mais antiga, né? Na verdade, aqui no Brasil não conhecíamos, né? Não conhecíamos, mas os judeus há milênios que eles conhecem o Deus verdadeiro, né? O Deus a palavra, né? Mas ainda a maioria ainda não conhece o Deus Espírito, né? Eles têm conhecimento carnal da palavra de Deus. Esta esperança dos judeus de que seu Messias seria um rei poderoso fizeram com que eles ficassem orgulhosos, soberbos, arrogantes. Por isso não reconheceram o Deus verdadeiro, Jesus Cristo, qual seu reino é fundamentado na humildade, na fé e no amor. Em consequência disso, muitos cristãos foram convencidos de que deveriam aguardar a volta do Messias para implantar o reino de Deus.
quando na verdade isso já aconteceu, conforme ensinava Jesus. O reino de Deus já está no meio de nós. Pensar de outra forma é um grande erro. Amamos os judeus como a todos os outros povos ou raças. Contudo, viemos em nome de Jesus Cristo denunciar e nos opor a toda influência do judaísmo cabalístico sobre a fé evangélica, pois, ao se recusarem a aceitar a Jesus, que Jesus é o verdadeiro Messias, os adeptos dessa religião passaram a personificar o espírito do anticristo em si mesmo, pois está escrito que em 1 João 4,3: todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual ouviste que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 João 4,3. Neste vídeo, venho denunciar a interferência da religião judaica no meio cristão, que traz confusão para mim e para os cristãos. Estou defendendo minha fé em Jesus Cristo. Minha defesa, minha pregação não se constitui em antissemiticismo ou discriminação étnico-religiosa contra o povo judaico. Amo o povo de Deus porque foram a eles que o Deus verdadeiro se deu a conhecer, mas, como todo ser humano, deixaram a se enganar pela serpente. E minha intenção é que todos se convertam, como foi o caso de Estevão, do apóstolo Paulo e muitos outros, e ainda hoje muitos judeus têm reconhecido Jesus como Deus. O que quero elucidar a todos é que já estamos no reino de Deus e ele está ao alcance daqueles que creem que Jesus Cristo é Deus. Já estamos no milênio, como diz em Apocalipse 20. Para explicar as libertações que vinham ocorrendo em seu ministério, Jesus comparou as pessoas possessas por espíritos malignos como casas guardadas por um corajoso proprietário, as quais somente poderiam ser saqueadas pelo uso da força. Segundo essa comparação, cada alma liberta seria como uma propriedade arrancada das mãos do seu dono, o que somente seria possível se este fosse primeiro vencido e amarrado. Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou, como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, sem primeiro não amarrar o valente, saqueando a sua casa? Mateus 12, 28, 29.
essa passagem. Através dessa explicação, Jesus demonstrou que o simples fato de Jesus e seus discípulos estarem expulsando os demônios através do Espírito Santo provava que o reino de Deus já havia chegado. Mas, com essas palavras, Jesus Cristo está nos ensinando também que implantar o reino de Deus no meio de nós, aqui na terra. O príncipe deste mundo precisava ser manietado primeiro. Quer dizer, Jesus estava ensinando que para implantar o reino de Deus aqui na terra, o príncipe deste mundo, que é Satanás, precisava de ser amarrado primeiro. Confrontando o diabo numa batalha espiritual, Jesus precisava primeiro vencer o diabo e amarrá-lo por um período de milhares de anos, e foi isso que aconteceu. O diabo já está aprisionado desde os dias em que o Filho de Deus exerceu seu ministério e andou por esta terra. Consequentemente, essa autoridade de Jesus sobre os demônios evidenciava que desde aqueles dias Satanás já se encontrava acorrentado. Cada pessoa que era libertada dos demônios por Jesus e seus discípulos tornou-se uma prova incontestável de que o reino de Deus já estava implantado. É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Mateus 10, 7 e 8. A derrota do diabo, esperada pelos judeus para os últimos dias, estava acontecendo e sendo consumada nas obras de Jesus Cristo e seus discípulos. As cartas de Judas e Pedro esclarecem esse tema ainda mais, revelando não apenas que o diabo e seus demônios se encontram aprisionados desde aquela época, mas também que foram lançados no poço do abismo a partir de então, e que atualmente seu poder de ação encontram-se limitado por cadeias. O diabo foi amarrado, então o poder dele está limitado hoje, atualmente. Aqui em 2 Pedro 2,4. Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. E na carta de Judas, versículo 6, aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões. Mas, apesar dessas revelações estarem bem estabelecidas em todo o Novo Testamento, alguns teólogos judaizantes distorceram alegorias e simbolismos existentes no capítulo 20 do Apocalipse para apoiar a tese absurda de que no futuro seria implantado um reino milenar terrestre de Cristo. O objetivo desta heresia por parte destes agentes judaicos que se introduziram na igreja primitiva já era e é a infiltração da esperança messiânica de Israel no meio cristão.
como Israel tem esperança messiânica do Messias, que eles esperam vir a reinar com eles, esses teólogos judaizantes querem esta heresia infiltrada no meio cristão. Aqui em Apocalipse 20, de 1 a 3. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o grande dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos e lançou-o no abismo. E encerrou e pôs selo sobre ele para não enganar mais as nações. Se durante o ministério de Jesus as libertações demonstravam que o diabo já havia sido acorrentado e lançado no abismo, fica evidente que o período de 1000 anos citado em Apocalipse 20 teve início naqueles dias. Uma explicação escatológica explicou este verso assim: ninguém poderá entrar na casa do poderoso e tomar seus bens sem primeiramente amarrá-lo. O homem forte era Satanás. Seus bens são os cristãos que estavam sob seu domínio. Cristo o dominou, amarrando-o e segurando-o durante todo o período entre a primeira e a segunda vinda. No fim desta época, Satanás será posto em liberdade para testar a igreja. Satanás ainda interfere no mundo físico. Mesmo estando vencido e aprisionado, porque, apesar destas cadeias restringirem seu poder, não podem impedir que exerça sua ação maligna na esfera material através do próprio inferno. Este, na verdade, não é uma região do espaço ou um compartimento estanque que possa isolar o diabo do restante da criação, mas é uma dimensão espiritual que coexiste junto ao nosso espaço, como um universo paralelo. É devido a essa condição singular que Satanás, mesmo preso, pode influenciar a vida dos seres humanos e muitas vezes arrastá-lo para a condenação. Aqui fala, né, que o inferno coexiste, né, com a nossa dimensão. Paralelo, o inferno está paralelo a nós, a nossa dimensão. Não é o inferno que diz que não é um lugar, né, não é um espaço, mas sim uma dimensão. Por isso que diz que na palavra de Deus diz que a palavra de Deus está perto de ti, né? E se com sua boca confessar ao Senhor Jesus, em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, o inferno está perto de nós, o reino de Deus está perto de nós, está numa dimensão paralela a nós. Não é um lugar, o inferno não é um lugar. Vocês entenderão.
Mas mesmo assim, Satanás interfere no nosso mundo através da dimensão espiritual que ele está. Ele interfere, mesmo ele estando preso, né? Ele interfere, né? Mas ele não pode bloquear a nossa salvação. Por isso que nós somos salvos, porque nós somos salvos porque o poder dele está limitado, né? Ele não pode bloquear a nossa salvação de nenhum ser humano. Então, primeiro o anjo, né, como está escrito lá em Apocalipse 20, né, no versículo 1, que um anjo desceu com cadeias e amarrou o diabo. É isso. Essa situação é semelhante a uma facção do crime organizado, que comanda as prisões e que, mesmo tendo seu líder preso numa penitenciária de segurança máxima, pode até mesmo impor toques de recolher nas ruas de um estado inteiro, através do uso de telefone celular introduzido clandestinamente nas cadeias. De fato, tanto o céu como o inferno podem se estender para o mundo material e interferir nele. É o caso do julgamento de Estevão e da transfiguração, em que os céus se abriram diante dos homens e diante das aflições de Davi, que o fizeram sentir o inferno invadindo sua existência a ponto de afirmar: cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Salmos 18, 5. Jesus revelou que o diabo lutaria contra a igreja através destes pontos de contato entre o inferno e o mundo em que vivemos, chamando-os de portas do inferno. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Interessante, né? O inferno, tanto o céu quanto o inferno está próximo a nós. Por isso que quando nós clamamos a Deus pelo sangue de Jesus, nós resistimos o diabo foge de nós. Que a gente, como diz a palavra de Deus, os céus não está lá longe, além do mar, né? Para que nós possamos gritar alto, para que ele possa vir a nós, nem está além das nuvens, o céu está próximo a nós. Assim que nós clamamos, né, o socorro vem, né, urgentemente, né? Eu tenho experiência com isso, né? Às vezes que eu clamei a Deus, foi imediatamente, né? Imediatamente nós vemos o socorro de Deus, mas também o inferno também está perto de nós, ao nosso lado, numa dimensão espiritual, né? O inferno não é um lugar, nem o céu também não é um lugar, mas é uma dimensão espiritual, né? Isso é uma realidade, que o inferno está perto de nós, o céu também está perto de nós, né? Por isso que tem escrito a palavra que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento, né? Então é através dessas portas do inferno que somos atacados, né? Jesus falou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Mateus 16, 18. Apesar desses portais do inferno permitirem alguma interferência de Satanás sobre o mundo físico, o aprisionamento em que se encontra impede que sua ação nas regiões celestes bloqueie a salvação. Já falei isso aqui. Jesus já acorrentou Satanás, e qualquer nação que tenha entrado na esfera da igreja cristã está a salvo do seu poder. Conquanto Satanás possa desviar indivíduos, não pode mais fazer o mesmo com nações inteiras. Se o período milenar iniciou-se nos dias em que Jesus expulsava as legiões de demônios, fica implícito que este tempo não abrange somente 10 séculos, mas um número simbólico de anos, usado para indicar a plenitude dos tempos. Então, que Jesus, a palavra de Deus em Apocalipse 20 diz 1000 anos, mas aquilo é simbólico, 1000 anos simbólico, porque já estamos em 2000, Aqueles 1000 anos ali são simbólicos, Os 1000 anos de Apocalipse 20 são simbólicos, mais que literais. Outro modo de dizer isso é declarar que a referência aos 1000 anos é atemporal. A intenção do judaísmo hoje, agora, está sendo divinizar o povo judeu no meio cristão, fomentando no meio cristão o sentimento nacionalista que tem o povo judeu de que reinarão com seu Messias aqui na terra, governando o mundo inteiro. Então, a pregação entre o nosso meio cristão é dizer que é divinizar o povo judeu, porque a eles, Deus falou primeiro, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, mas só que Deus foi profetizado o reino de Deus, a eles, Os profetas falaram de um reino que não teria fim, mas eles não aceitaram esse reino. Os meus não me aceitaram, a palavra de Deus diz em João, no Evangelho de João 1, capítulo 1, não me aceitaram, mas a todos quanto me receberam, se tornarão-se filhos. Então o povo judeu não aceitou Jesus, matou o Jesus Cristo, mas nós, os gentios que aceitamos, nos tornamos filhos de Deus, Não somos contra os judeus, mas queremos que eles se convertam também. Mas não temos que divinizar o povo judeu, falando que ele é o povo da promessa. Negativo. Deus é justo, e aquele que é de Deus tem um espírito da justiça, Deus ama o povo judeu tanto quanto ama a nós. Para Deus não existe acepção de pessoas. Para Deus não existe acepção de pessoas. Então, os judeus, como eu estou explicando aqui, como ele tem essa esperança, de governar com um rei poderoso, eles querem infiltrar, porque os cristãos são a maior pedra no sapato deles, são os cristãos.
para eles criarem um socialismo, né, dominar o mundo como eles querem, os cristãos não vão aceitar. Por isso que eles querem contaminar e já têm contaminado, né, através de terem se infiltrado no meio evangélico, né, no meio dos pentecostais. Os neopentecostais nem se fala, né, que são ali a Universal, essas igrejas neopentecostais, né, e os adventistas, né, a Congregação Cristã do Brasil, né. Então, estes aí, né, vivem mais pelo Antigo Testamento, já são o desvio, né, desvio. Então, eu estou aqui, né, defendendo, né, a fé genuína em Jesus Cristo, a vida eterna, porque Deus me prometeu vida eterna. Deus não me prometeu viver aqui na terra, né? Deus não prometeu nós viver aqui na terra, não, reinar aqui na terra, não. E eles que pensam, os judeus que pensam que prometeram para eles, né? Mas eles entenderam literalmente, né? Eles esqueceram que lá em Isaías 61 tem um pacto eterno e veste de salvação. Deus já falava antes, no Antigo Testamento, Deus já falava um reino eterno. Eles interpretaram literalmente. Então nós não podemos aceitar o judaísmo em nosso meio. Isso que eu estou combatendo, né? E em nome de Jesus Cristo. Aqueles que é de Deus ouvem minha voz, né? As minhas ovelhas ouvem minha voz, Jesus falou. Eu lhes dou vida eterna e elas jamais acompanharão o estranho. Eles querem infiltrar o judaísmo talmúdico, cabalístico, no meio cristão e têm avançado muito nisto. São muitas as denominações contaminadas pelo judaísmo. Testemunhos de Jeová, os adventistas, mormons, Congregação Cristã do Brasil, a Universal e muitas outras neopentecostais. Eles infiltram no meio cristão através de ordens secretas como a maçonaria, teosofia, gnose, Rosa Cruz, etc., sob o disfarce de irmandade, de fraternidade, e assim seduzem a direção dessas denominações e os compram. E aqueles que se deixam comprar, né, são covardes, estão negando Jesus Cristo, né? Quem se deixa comprar por esses banqueiros internacionais que são os judeus, né, estão negando Jesus, estão se vendendo. Estes banqueiros internacionais que são da cúpula do judaísmo cabalístico são os fariseus das sinagogas de Satanás, os quais detêm a magia negra enoqueana, que consiste no sacrifício de humanos para a materialização de demônios. Gênesis 6. Demônios materializados, os nefilins. Eles aprenderam esta magia no Antigo Egito, quando foram lá escravos, né? Eles aprenderam isso lá no Egito, né? Lá no tempo de Enoque, antes do dilúvio. Eles fundaram a maçonaria, pela qual vem dominando o mundo. É uma seita satânica que aceita só homens, que tem que fazer o juramento, coisa que Deus abomina, que o Deus verdadeiro abomina o juramento. Aceita todo tipo de religiosos, onde o jugo desigual predomina. Como uma pessoa crente que se diz nascida do Espírito Santo pode ter comunhão com outros que são nascidos segundo a carne,
nascidos do conhecimento, que lá na maçonaria aceita todo tipo de religião, né? Eu acredito que aqueles que são nascidos de Deus não comungam, né, com quem não é nascido de Deus, né? Não tem comunhão. Que comunhão tem a luz com as trevas? Não existe comunhão com a luz e as trevas. A palavra de Deus é clara, é luz. Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. A doutrina destas ordens secretas, como maçonaria, teosofia, gnose, Rosa Cruz, astrologia e outras, são que a salvação da alma pode ser adquirida pela expansão da consciência, né? Pela razão. Lá se aprende a relacionar secretamente, através de sinais ocultos, idolatria ao dinheiro, ao Deus Mamon, a astrologia, coisa que Deus não nos permitiu a nós, que somos nascidos de Deus. Deus não permitiu isso a nós. Está lá em Deuteronômio 18:14, o qual esse versículo me chamou a atenção. Deuteronômio 14: a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa, adivinhação, prognosticar, né? Porque eu sou um ex-astrólogo, né? E essa palavra me libertou. A ti, quanto a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E que sirva para você também. Aquele que é nascido de Deus, Deus diz: a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O oculto, o ocultismo, porque Deus é o contrário de oculto. Deus é a verdade, não aquilo que está oculto, está escondido, não. Deus é o oposto daquilo que está escondido. Todo adepto destas ordens secretas tem a iniciação, a qual consiste em aprender que já existe no homem uma parte divina e que é preciso desenvolvê-la. Assim também é no espiritismo, mediunidade. Então, esta é a iniciação dessas ordens secretas. Diz que ensinam para o homem que nele existe uma parte divina nele e que deve desenvolver essa parte divina. Desenvolver. Negativo. A palavra de Deus diz que se vós, em Colossenses 3, se vós ressuscitaste com Cristo, né, olhais para coisas do alto. Então, que a salvação, pela graça sois salvos, né? Isso é dom de Deus, não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação vem pela graça, não é pelo mérito humano, não é por aquele que é mais inteligente, não é por nenhum mérito humano, é pela graça sois salvos, do alto. A salvação veio do alto para nós, pelo um homem que nunca tinha pecado, um homem que Jesus Cristo, que Deus só aceitou o sacrifício de Jesus Cristo porque o sangue dele nunca tinha sido contaminado, ninguém poderia salvar o homem. Só alguém que nunca teria pecado que poderia salvar o homem. Inclusive o homem que não foi nem nascido por sexo, foi obra do Espírito Santo. Só este teve condições de nos salvar. Só Jesus Cristo
que nasceu sem ser contaminado com o pecado. Como o capítulo 20 de Apocalipse especifica que foram as almas e não o corpo dos santos que reinaram com Cristo nesse período, fica evidente que este reinado não é terrestre ou material, mas sim espiritual. Vi tronos e assentaram-se sobre ele a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24. Então foi almas que ressuscitaram, né? Não foram corpos. Então, se foram almas que ressuscitaram, foi quando eu nasci de novo, quando eu aceitei a Jesus Cristo, meu espírito foi ressuscitado. Se vós foste, Colossenses 3:3, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, olhai para as coisas do alto. Então, todo aquele que foi ressuscitado com Jesus Cristo fez parte da primeira ressurreição. Primeira ressurreição foi há 2000 anos atrás. Aqueles que nasceram do Espírito Santo é que fizeram parte da primeira ressurreição. Para que não haja confusão. A confusão toda vem aí, né? Que dizem que a primeira ressurreição ainda vai ter quando os justos forem ressuscitados. Os corpos não são corpos que serão ressuscitados. Diz a palavra de Deus, a primeira ressurreição é a da alma, do espírito. A segunda ressurreição, sim, será dos corpos ressuscitados, no arrebatamento, a segunda ressurreição e última. A primeira, eu já faço parte da primeira ressurreição, você faz parte da primeira ressurreição, que foi a ressurreição da sua alma e do seu espírito. Quando você aceitou Jesus Cristo, quando o apóstolo Paulo viu Jesus, ele participou da primeira ressurreição, a alma dele. Agora, todos que já morreram em Cristo estão esperando a segunda ressurreição e última. Essa é a verdade. Essa é a verdade, né? É que estão tentando nos enganar com essa heresia aí. Nós já participamos do milênio, eu já estou no milênio, eu já faço parte da primeira ressurreição, e diz que a primeira ressurreição ainda vai acontecer. Não, já aconteceu a ressurreição do espírito, da alma. Meu espírito está vivo, ressuscitado. Vou ler de novo. E vi, portanto, assentaram sobre eles, sobre os tronos, né? Aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram, degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Aqueles que foram degolados, aqueles que morreram por causa de Jesus, como o apóstolo Paulo foi assassinado, Pedro foi assassinado, os apóstolos foram assassinados, muitos hoje são assassinados lá no Oriente, muitos são assassinados por causa de Jesus. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aqui o apóstolo João estava vendo o futuro, por isso que ele disse, e viveram e reinaram, porque ele já estava vendo o futuro. Entendeu? Sem engano algum, né? Porque a palavra de Deus diz que aquele que é espiritual discerne tudo, enquanto que a ele ninguém discerne. Então, essa palavra é para quem é nascido de Deus. Portanto, esta descrição não se refere a um reinado a ser implantado na terra, mas às realidades celestiais que já estão presentes em nossos dias.
Na verdade, muitos desses santos já foram feitos reis e sacerdotes para Deus. Muitos já estão lá, o apóstolo Paulo, todos que já morreram com Cristo já estão lá, clamando, né, pelo sangue, porque morreram por causa da fé. Já estão lá, com Deus lá. Eles já participaram da primeira ressurreição da alma deles. Agora eles estão esperando a ressurreição dos corpos deles. Há muito tempo que fazem parte de um reino que já chegou e está no meio de nós, mas que não é deste mundo. João 18:36. Então o reino de Deus está no meio de nós, porque estamos vivos espiritualmente. Consequentemente, não se trata de um futuro estado monárquico governado por Cristo, mas da revelação a uma nova realidade que foi trazida por Ele em sua primeira vinda. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. Romanos 14:17. A pregação do Evangelho, a salvação, os milagres, curas, libertações e todas as manifestações do poder de Deus são evidências concretas de sua chegada. Este reino se consiste basicamente em graça, libertação do pecado, do inferno, de Satanás, da lei, manifestação do poder de Deus, ação do Espírito Santo. Jesus Cristo corrigiu os judeus que esperavam por um reino terrestre. Tá vendo aqui? Jesus Cristo corrigiu os judeus que esperavam um reino terrestre. Porque os judeus, né, eles tinham vindo da lei, os judeus que tinham convertido a Jesus tinham vindo da lei. E eles queriam colocar essa mesma heresia no meio dos gentios, do que tinham já também aceitado Jesus. Ele veio com lei para cima dos gentios que não sabia nada de lei. Mas Jesus, né, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Lucas 17:21. Glória a Deus. Glória a Deus. Em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, é óbvio que Jesus nos prometeu e já vivemos a vida eterna agora. Quem já nasceu do Espírito de Deus já tem a vida eterna. Glória a Deus. Eu vou ficando por aqui, né? Mas esse é o vídeo 3 com o título Ocultismo. Você digita lá no Google ou no YouTube, o ocultismo no meio evangélico, a apostasia. Pois é, esta é a apostasia, a heresia judaica do judaísmo cabalístico talmúdico. Vem essa mistura toda, mas aquele que é de Deus, né, não aceita a mistura, né? Aquele que é de Deus saiu da confusão para não entrar no meio da confusão. Aquele que nele crê nunca será confundido, diz em Romanos 10:11. Aquele que nele crê nunca será confundido. Eu não vim da confusão para ficar novamente no meio da confusão. Então, esta é minha denúncia, né? E também creio que Jesus Cristo disse:
Muitos serão chamados e poucos escolhidos, tá? Eu quero fazer parte dos poucos escolhidos. Os poucos escolhidos estão crendo como eu creio. Os poucos escolhidos. Porque eu não sou o Senhor da verdade, mas a palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus ouvem a voz de Deus. Aqueles que é de Deus aprenderão de Deus. E o Espírito Santo vos ensinarão todas as coisas. E eu creio que Deus não é mentiroso. Deus não é mentiroso. Deus não me chamou para o reino do Espírito, para o reino dele, para eu ficar enganado novamente. Que Deus vos abençoe. E somem a mim nesta luta. E hoje, essa luta também será estendida para o meio evangélico, que está contaminado pela apostasia. Isso é um dos sinais que Jesus diz que seria a manifestação dele para vir, buscar os escolhidos, e no momento só vai ser separado os justos dos injustos, no arrebatamento. Os que ficarem, aqui na terra serão destruídos juntamente, pelo poder de Deus. Como diz a palavra de Deus, essa terra não ficará nada, não ficará nenhuma raiz, será destruída com fogo. E os judeus, que se salvarem, aceitarem a Jesus, também farão parte da Jerusalém celestial, não Jerusalém terrestre. É isso que eu creio, numa Jerusalém celestial. E tanto também Paulo, os apóstolos e todo Lutero e todos os pregadores de Deus, da antiguidade, esperavam uma Jerusalém celestial, não um milênio terrestre, como esperam os judeus, não como espera algumas religiões heréticas, de um reino aqui na terra, Isto é fundamental. Isso que eu estou aqui denunciando, essa vinda de Jesus é fundamental para todo o evangelho, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não adianta nós começarmos com a verdade e terminarmos na mentira. Não. É fundamental sabermos disso. Que apostasia é essa que estamos vivendo hoje, agora, tá? O fato de eu estar sendo enérgico vem do Espírito de Deus, vem do Espírito Santo, porque eu sou batizado no Espírito com fogo para a glória de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, que eu vivia no engano, na mentira, nos vícios, do engano, da mentira, e o Senhor Jesus sobrenaturalmente me libertou dos vícios, do álcool, das drogas, sobrenaturalmente. Não, de um dia para o outro eu fui liberto por essa paz maravilhosa, e abundou o meu espírito. O Espírito Santo veio com o meu espírito e em mim abundou, a graça. É de graça, pela graça sois salvos, pelo dom de Deus e não por mérito meu. A salvação é de graça e não por mérito, não porque existia já uma parte de Deus em mim, não, porque eu criei, eu busquei a Deus, eu queria saber a verdade e a verdade se manifestou a mim. Que Deus vos abençoe. E eu vou fazer mais o vídeo 4 e o vídeo 5 sobre o ocultismo, porque eu já fui um ocultista, sei muito bem do que estou falando, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.